A música ela começa assim: Senhor, aqui estamos todos juntos, pois é tanta saudade, é tanta vontade de te encontrar. Lembramos os pescadores que um dia se aconchegavam a ti. Longe o sol sumia e a noite borrifava as estrelas, apontava longe as luzes, falavas da casa do Pai. Tudo ficou tão distante por nos afastarmos de ti. Mas, Senhor, aqui estamos todos juntos, pois é tanta saudade, é tanta vontade de te encontrar. É tanta saudade, é tanta vontade de te encontrar, de te encontrar. Um abraço a todos, meus irmãos. O Cirês, por favor. Boa noite a todos. Bom, é com muita alegria que estamos aqui hoje e agradecidos ao nosso bom Mestre Jesus, agradecendo a Deus e aos espíritos amigos por nos permitir estarmos ainda cumprindo com a nossa tarefa aqui na Terra, e especialmente nesta noite, buscando um pouco mais de aprendizado, de reflexão sobre a vida, nestes momentos tão difíceis, em que temos necessidades de muito amparo, de muito auxílio dos nossos irmãos da espiritualidade, para que tenhamos forças, não só para nos sustentarmos, mas para estarmos dispostos a ajudar os nossos irmãos menos favorecidos, aos nossos irmãos aflitos pelas dificuldades diante das perdas, diante da saúde enfraquecida, estes momentos de indecisão, de insegurança. Que Deus nos dê força, Deus nos mostre o caminho pelo qual devemos trilhar e a melhor forma possível de estarmos colaborando com a vida. Que nesta noite nós tenhamos o discernimento e com muita alegria, buscando refletir sobre tudo que nos for trazido aqui de conhecimento, sobre todos os ensinamentos que iremos receber e utilizarmos na nossa vida prática. Que os bons espíritos estejam conosco, nos inspirando, auxiliando para que nós possamos assimilar o máximo possível e nos conduzindo em toda a nossa vida, Senhor. Só temos a agradecer por estarmos com saúde, por termos essa doutrina que tanto nos ensina, que tanta força nos dá, por encher os nossos corações de tanto amor, de confiança e de fé. Que esse amor se expanda por todos os cantos, por todas as pessoas que estiverem no nosso caminho, pelos nossos familiares,
pelos nossos irmãos de fé, pelos nossos amigos e por aqueles também que não nos quer tão bem, mas que são mais necessitados ainda. Obrigado, Senhor, muito obrigado pela vossa misericórdia. Que assim seja. Bom, é com alegria que hoje nós apresentamos aqui, nesta noite, nosso irmão Jorge Godinho. Seja bem-vindo, Jorge Godinho, presidente da FEB, por mais uma vez estar brilhantando os nossos trabalhos, por estar aqui trazendo toda a sua experiência para que possamos aproveitar o máximo e levarmos para essa nossa tarefa enquanto trabalhadores da Casa Espírita, que todos esses ensinamentos que você está aqui trazendo para nós sejam frutíferos para cada um de nós, que a gente não desperdice nenhum momentinho de tudo que você tem para nos oferecer com essa sua experiência de vida, tá? Então, obrigado e que tenhamos uma boa noite de estudo. Muito obrigado, vocês, queridas amigas e amigos do Ideal Espírita. É com muita alegria, eu diria até com imensa alegria, que nos reencontramos desta feita, virtualmente, neste 36º Encontro Regional Espírita do Sul de Tocantins. Cumprimento a todos e a todas com muito boa noite, ensejando votos de muita paz. Conta-nos uma fábula antiga de que havia um agricultor que em todas as manhãs ele acordava cedo, ainda na escuridão da madrugada, e dirigia-se ao seu trabalho na lavoura. E ali ele permanecia todos os dias focado nas suas atividades, arando a terra, semeando para a colheita futura. Mas, numa certa manhã, uma manhã radiosa, ele habitualmente, como fazia, dirigiu-se ao seu trabalho. E lá se encontrava arando a terra e colocando as sementes que desejava colher no futuro, os frutos. E, naturalmente, naquele dia foi uma manhã diferente, porque aproximava-se um andante, que era um homem urbano, um senhor da cidade, e que durante a sua andada ele verificava que naqueles instantes havia uma pintura celeste. O sol começava então a irradiar um dourado, muito carmim, escuro, uma pintura celeste que variava do mais escuro ao amarelo brilhante. E começava então a silhueta das primeiras imagens daquele horizonte montanhoso, e que ao mesmo tempo os pássaros cantarolavam numa alegria imensa, ensejando a ele algumas reflexões. Ao mesmo tempo, quando respirava, ele respirava aquele aroma da relva molhada pelo orvalho, e que, com os primeiros raios de sol, começava então a esvaecer aquela névoa que saía das folhas de grama e subia ao ar se esvaecendo. Era uma manhã diferente. Uma manhã em que ele estava refletindo sobre a beleza da natureza que estava lhe oferecendo. Ao andar, ele verificou que havia ali um senhor que estava lavrando a terra. Ele se aproximou e fez uma pergunta a ele. Senhor,
o senhor acredita em Deus? O lavrador, que estava realizando a sua tarefa, apenas olhou e respondeu afirmativamente: Sim, senhor, eu acredito em Deus. Ele então parou um pouco, refletiu algum tempo e depois voltou a uma outra pergunta, desafiadora para o lavrador. Senhor, já que o senhor acredita em Deus, onde é que Deus está? O lavrador, diante daquela pergunta, ele parou de realizar o seu trabalho, colocou a enxada na vertical, colocou o seu cotovelo sobre a parte mais alta da enxada, apoiou o seu queixo e começou a contemplar a natureza que até então ele habitualmente, todas as manhãs, presenciava aquilo que para ele já era natural. Mas ele começa a observar, olhando o horizonte, aquela pintura celeste que cada vez mais se tornava brilhante, aquele amarelo, e ao mesmo tempo o cantarolar dos pássaros, que agora ele prestava mais atenção, inclusive ao perfume das flores, dos frutos. Depois de observar a natureza daquela manhã, ele chega para o senhor Urbano e diz assim: Senhor, realmente, eu não sei lhe dizer onde Deus está. Aquele homem urbano, diante daquela resposta, deu um sorriso satisfeito, porque naturalmente era a resposta que ele desejava ouvir. E, satisfeito, continua a sua andança. O lavrador observa. Quando ele tinha dado aproximadamente uns 20 passos, o lavrador chama-o. Senhor! E ele, atento, olha para trás, e o lavrador diz assim: o senhor poderia me dizer, então, onde é que Deus não está? E o senhor Urbano, que estava satisfeito naquele momento, com a resposta anterior, diante do questionamento, ficou mais reflexivo, cabisbaixo, sem resposta. E saiu meditando, desta feita, certamente, com a resposta que talvez ele não desejava ter. Pois então, trata-se de uma fábula, mas que na realidade ela expressa a presença de Deus. Deus, ele não se mostra, mas ele se revela pelas suas obras. É por isto que nós sabemos que pela obra é que se reconhece o autor. Allan Kardec, no livro A Gênese, no capítulo 2, que trata de Deus, ele vem nos dizer que Deus está em toda parte, na natureza, como o Espírito está em toda parte, no corpo. Deus está na natureza como o Espírito está no nosso corpo. Todos os elementos da criação se acham em relação constante com Ele, com Deus, como todas as células do corpo humano se acham em contato imediato com o ser espiritual. É uma informação que o codificador nos traz para mostrar a imanência de Deus perante todas as criaturas. E quando nós observamos este amanhecer da fábula, nós estamos observando a natureza. E o que é a natureza? A natureza é a expressão do pensamento de quem a criou. É a expressão do pensamento do seu Criador. É a expressão do pensamento de Deus. Muitas pessoas dizem não acreditar em Deus, mas admiram e acreditam na natureza. É uma maneira indireta de acreditar no Criador da natureza, porque nada existe que não haja um Criador, desde que não seja uma criatura, porque as criaturas são co-criadoras
do Criador maior. E aquilo que o homem não é capaz de criar, o Criador assim o faz. É esta inteligência suprema a causa primária de todas as coisas. E Deus se encontra em toda parte, sim, conforme o codificador nos fala em a Gênesis. Onde quer que se apresente a sua obra, ele aí está. Ele se apresenta e Deus está na imensidade do espaço. Os mundos obedecem uma lei matemática e é a execução dessa lei que devemos à harmonia dos movimentos celestes, à fecundidade dos astros e também à manutenência ou à manutenção dos seres em cada mundo. A vida e a beleza do universo pertencem ao seu Criador. Esta harmonia é tão celeste que os espíritos evoluídos, capazes de perceber, dizem que representa este mecanismo celeste, esta harmonia, uma música celeste, que eles são capazes de ouvir justamente pela harmonia como os astros se movimentam, os sistemas, eles se deslocam no espaço. Conhecemos o nosso sistema, que é o sistema solar, que tem uma estrela, que dentre as bilhões de estrelas deste universo que nós estamos inseridos, e que, na realidade, existem outros universos, porque nós estamos falando da Via Láctea, um universo onde contém bilhões de estrelas, e a estrela que nos ilumina, ela apenas é uma estrela de quinta grandeza. Mas quando os olhos, hoje, que são levados pelos telescópios que se encontram no cosmos, já demonstram outras galáxias, e outras, e tantas, que os astrofísicos, a ciência nos dias de hoje, expandindo já os seus conceitos, saindo deste pequeno mundo que é o nosso, e quando observa o cosmos, o universo, verifica a grandeza do seu Criador. O astrofísico Carl Sagan, quando a espaçonave estava viajando, ele então solicitou, numa inspiração, que fizesse um selfie da Terra, porque até então ela estava viajando e a câmera estava sendo vista no seu para-brisa, à frente, para observar o universo desconhecido. E ele teve uma ideia: vamos tirar um selfie da Terra, porque nós nunca vimos a Terra de tão longe. E a câmera volta-se para a Terra. E a surpresa para todos foi muito alta, porque naquele momento, ao observar, verificar que é apenas um pequeno ponto de luz diante de uma imensidade de pontos de luzes, e verificaram a pequenez da Terra, aonde nós nos achamos que somos os únicos habitantes, e na realidade esta fotografia mudou o conceito de todos os astrofísicos deste momento até os dias de hoje, aonde verificaram-se numa condição de pequenez perante o cosmos, esse universo ainda desbravado e que demonstra a presença de Deus, a sua imanência em todos os pontos. Então Deus está no macro, Deus está no micro, quando a referência somos nós. Está no átomo, está nas partículas divisíveis do átomo, está em todas as criaturas que são criação do Pai, dele, desta inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Nós hoje sabemos que somos um viajante do universo. Nós estamos numa Gaia, conforme os gregos diziam, e nós estamos viajando nessa espaçonave que nós chamamos de Terra, aproximadamente, numa velocidade em que ela gira em torno de si, em torno de 1.675 km por hora. E ela se desloca em torno do astro, que
que nos ilumina o Sol, no seu movimento de translação a quase 110 mil quilômetros por hora. Quem de nós temos esta noção? Parece que estamos parados no universo. Não sentimos que somos viajores do cosmos, desta Gaia, que é apenas uma partícula, não a maior, não a menor, mas, tomando como referência, é uma partícula pequena comparada com os demais. É um pouco maior do que aqueles que nós conhecemos, mas é este habitat que nos conduz com a presença de Deus a todo instante, cuidando de cada um de nós em todas as nossas circunstâncias. Então, conforme o codificador nos alerta, Deus está em toda parte. Deus está no mineral, Deus está no vegetal, Deus está no animal e em nós, o hominal. O Pai se encontra, conforme Joana de Ângeles vem nos avisar, que ele se encontra íncito no âmago de cada um de nós, a fim de que cada um de nós autopenetremos e descubramos a realidade existencial interna que devemos fazer esta viagem interior que ainda não fizemos, para que possamos identificarmos-nos com a grandeza do Criador, para observar a sua imanência em nós. E quando nós observamos o Livro dos Espíritos, na pergunta 621, quando o codificador questiona os imortais, de onde está escrito a lei natural? De onde está escrito a lei de Deus? Porque normalmente imaginamos que as leis, elas estão em algum local. Em algum local, uma biblioteca, um espaço onde possa abrigar. Mas como os Espíritos responderam que a lei natural, a lei divina, ela é perene, ela é a única que indica o que fazer e o que não fazer, é a que nos torna felizes, e só somos infelizes quando dela nos afastamos, o codificador veio questionar onde era que se encontram essas leis. Onde estão as leis divinas? Que todos nós, espíritas, sabemos responder o número da questão e sabemos dizer qual é a sua resposta. Está na consciência. E Joana de Ângeles, no livro Entrega-te a Deus, no capítulo 26, ela vem nos falar a respeito, esclarecendo-nos, de que o Pai, ele se encontra íncito no âmago do ser humano, a fim de que se autopenetre, para que descubra a realidade existencial interna, identificando a grandeza dele dentro de cada um de nós. Em a Gênese, no capítulo que trata de Deus, Allan Kardec vem elucidar-nos de que a providência é a solicitude do Pai, de Deus, para com as suas criaturas. E que Deus está em toda parte. E ele tudo vê, ele tudo preside. Mesmo as coisas mais insignificantes. Daí, dizer-se que não cai uma folha que não seja do conhecimento do Pai. E é nisto que consiste a ação providencial. Nós estamos imersos no hálito divino, o fluido cósmico universal. Para termos uma ideia, uma piscina em que esteja com a sua água tranquila, e uma pena que vai descendo e ela cai, pousando sobre a água. Ao tocar na água, na superfície, ela reverbera em ondas todo o ambiente aquático daquela piscina. E todos aqueles que ali estão podem perceber a presença daquele ser ou daquela coisa que externamente pairou sobre a superfície daquele fluido, daquela água. É como nós, se estamos neste fluido cósmico, as ondas que nós emitimos e também recebemos, porque somos emissores e receptores,
um dínamo que emite e que recebe, através das nossas vibrações, dos nossos pensamentos. E o Pai, à semelhança deste exemplo que acabamos de dar, percebe tudo que existe, porque estamos imersos neste hálito divino que o Criador colocou para que nós possamos viver, conviver e aproveitar aquilo que este fluido possibilita para que a nossa evolução se faça. E é assim que tudo ele percebe, nas mínimas coisas. E na hora da dor, do sofrimento, a providência divina, ela se faz presente, porque Deus a tudo preside e nada acontece que não esteja submetido aos seus desígnios amorosos. A nossa ignorância é que dificulta compreendermos a ação da providência divina, que é justa e é perfeita. Leon Denis, no livro O Grande Enigma, no capítulo 3º, ele argumenta: é a ignorância da nossa natureza e das forças divinas que dormem em nosso íntimo, é a ideia insuficiente que fazemos do nosso papel e das leis do destino que nos entregam às influências inferiores, ao que nós chamamos de mal. É justamente a nossa ignorância, porque fomos criados simples e ignorantes, com o determinismo divino, pelo progresso, pela lei do progresso, submetidos inexoravelmente a sair da ignorância para o conhecimento. E enquanto na ignorância é aquele período do erro, da tentativa, e que nós cometemos erros. E, naturalmente, quando temos consciência de ser e de si, porque ignorantes, mas com a consciência de ser e de si, responsáveis pelos nossos atos, estas tentativas, esses erros cometidos, naturalmente são causas que nos trarão consequências, e essas consequências se fazem não por castigo, porque Deus não castiga as criaturas. Ele oferece sempre oportunidades. E, na realidade, é o fato se reduz à nossa falta de desenvolvimento. É a nossa ignorância que faz com que nós nos entreguemos a estas influências inferiores e, naturalmente, se faz a ausência do bem e, naturalmente, o mal ele surge pela ausência do bem, trazendo-nos consequências conforme aquele lavrador que estava semeando e que a sua colheita, obrigatoriamente, seria a colheita da semente que ele colocou. Ele não poderia colocar uma semente de um determinado fruto para colher um outro fruto que não fosse o produto daquela árvore da qual ele plantou. Assim somos nós, que diante das dores, dos sofrimentos, que nada mais são do que consequências dos plantios que nós fazemos, na colheita que nós estamos fazendo, a presença divina imanente em cada um de nós ali está. Onde está Deus quando a dor bate à nossa porta? É uma questão que muitos de nós fazemos. E o estado de ignorância não é, por si mesmo, o mal. O estado de ignorância é somente uma das formas, uma das condições necessárias da lei de evolução, porque é transitório. Passamos por este estado, saindo da ignorância para o conhecimento. E à proporção que vamos evoluindo, vamos ganhando o conhecimento, que é uma propriedade que nós vamos assimilando, agregando no processo evolutivo, à proporção que o conhecimento vai sendo admitido, as nossas responsabilidades vão sendo também aumentadas.
Então, é apenas uma forma, é uma das condições necessárias da lei de evolução. E nossa inteligência não amadureceu ainda nesta fase. Nossa razão, ainda criança, ela vem tropeçar nos acidentes do caminho. Daí o erro, quando nós cometemos os desfalecimentos, as provações e, naturalmente, a dor como consequência. Mas todas essas coisas serão um bem se as considerarmos outros tantos meios de educação e elevação. Porque, como dissemos, Deus não nos castiga, Ele nos dá oportunidades. E a dor é uma grande oportunidade solicitada por nós mesmos no nosso processo de ir e vir na nossa programação reencarnatória, autorizada pelo alto, para que nós possamos, nas escolhas que fazemos, receber aquilo que somos capazes de carregar nos nossos ombros. Porque, senão, haveria injustiça na lei divina que não a tem. A injustiça está na lei dos homens. E nós só podemos carregar aquilo que os nossos ombros suportam. É o que a lei divina coloca quando nós solicitamos uma dor, um sofrimento, uma prova, por reconhecermos que fizemos um equívoco, uma escolha equivocada, um erro em um passado qualquer, e desejamos nos ressarcir perante a lei divina. Na lenta ascensão que cada um de nós temos e que nos leva a Deus, procuramos, antes de tudo, a felicidade, a aventura. É isso que nós desejamos, porque desejamos progredir para sermos felizes. Mas lembremos de que na pergunta 614 os Espíritos dizem que somos infelizes porque nós nos afastamos das leis de Deus. Todavia, no nosso estado de ignorância, não podemos atingir ainda este bem, esse desejo de usufruirmos a felicidade, a aventura, porque ainda estamos na região ainda das miragens, das quimeras, que não temos a capacidade de realizar coisas pela nossa ignorância que nos propiciem condições favoráveis a este ensejo de felicidade e de ventura. E isso é um meio de processo que cada um de nós estamos submetidos, cuja finalidade só nos aparecerá depois das decepções e dos sofrimentos. Porque cometemos erro e temos que nos ressarcir perante a lei divina, perante a nossa própria consciência, para que nós possamos usufruir das benesses da felicidade. Então, são esses sofrimentos que vêm nos esclarecer. As nossas dores são lições austeras que a lei divina coloca, e elas nos ensinam que a verdadeira felicidade não está nas coisas da matéria, que são passageiras e também são mutáveis, mas está na perfeição moral que cada um de nós conquistamos. Aí sim é que está a felicidade. Os nossos erros, as nossas faltas, com as fatais consequências que elas trazem, elas acabam por nos dar a experiência. E é esta experiência que nos conduz à sabedoria. Isto é, ao conhecimento inato, à intuição da verdade, pela experiência vivida, pela dor que nos bate, porque, por rebeldia nossa, que poderíamos ser obedientes às leis divinas, porque a nossa razão consente,
e ao mesmo tempo resignados, porque o nosso coração assente, mas somos mais rebeldes do que obedientes e do que resignados. E essa nossa rebeldia é que nos traz essa experiência que, através da dor, vai nos dando condições melhores para podermos aprender com o sofrimento. Não que seja o único caminho para o nosso progresso, mas, infelizmente, é o caminho que cada um de nós escolhemos. Então, chegado a esse terreno sólido, nós sentiremos o laço que vai nos unir a Deus, ou seja, pela dor, pelo sofrimento, nós vamos sentir esse laço, porque perguntamos, no momento da dor, onde está Deus? E Ele está tão perto de nós, está dentro de nós, está em nós, mas nós estamos ausentes dele, estamos afastados. E a dor é que faz com que este laço que nos une ao Criador nos faça avançar e reconhecer. Por isso que é um passo mais seguro, que de estádio em estádio, de etapa em etapa, vamos conquistando a grande luz que não se extingue nunca, que é esta luz interior, conforme Jesus nos convidou, brilhe a vossa luz. Para que ela brilhe, a nós que temos equívocos cometidos, temos que conquistar esta condição dela brilhar a partir do momento que nós vamos nos quitando perante a lei divina, diante dos equívocos que nós cometemos. Então, aquele que tem em seu pensamento e em seu coração fé em Deus, prestemos bem atenção, aquele que tem em seu pensamento e em seu coração fé em Deus, fé na justiça divina, que dá a cada um segundo as suas obras, que tem confiança absoluta, não é confiança, é confiança absoluta no futuro. Ele tem em si uma couraça contra a dor. Porque quando a dor bate, ele sabe perfeitamente que Deus está próximo. Ele sabe que quando a dor bate, aquilo vai passar. E que a justiça está dando a cada um segundo as suas obras. Porque sabe que Deus não abandona as suas criaturas e que a dor é a colheita de um plantio livre que tem uma finalidade gloriosa na redenção do espírito. Estamos vivendo um momento coletivo de dor e de sofrimento na humanidade. Estamos chegando a quase 2 anos. Ontem mesmo ouvi de um médico, numa consulta com minha esposa, que ela estava sendo atendida, e ele conversando amigavelmente, ele dizendo que de sua clientela, 95% da sua clientela está ansiosa, está com receio, está com medo, porque está convivendo com este momento que nós estamos tendo sem esta confiança em Deus, sem a confiança na justiça divina e até sem entendê-la. Porque se a entendesse, saberia perfeitamente que é dado a cada um individualmente e coletivamente segundo as suas obras. É a lei divina. A lei que o lavrador estava colocando a semente para uma colheita futura, na semeadura obrigatória, no plantio que ele realizou. Assim como nós estamos colhendo coletivamente e individualmente, uma experiência solicitada por nós mesmos, não esqueçamos. Porque os imortais, no Livro dos Espíritos, nos explica que as provas são escolhas feitas pelo próprio Espírito. Vocês já imaginaram isto? Que todos nós
antes de encarnarmos, na nossa programação reencarnatória, solicitamos a Deus viver este momento que nós estamos vivendo, para que de forma coletiva passássemos e passemos por esta circunstância, não para que nós estejamos reclamando, mas para que nós aproveitemos este laboratório para dele retirar aquilo que vem nos trazer algo de bom, de melhor, para aproveitarmos esta oportunidade. E é, por exemplo, neste momento, que nós estamos dando o testemunho sendo testado. Como estamos? Minha fé. Eu estou com fé em Deus? Se durar 10 anos, como é que eu vou suportar? Porque até agora eu estou suportando bem. Mas alguns poderão dizer, já está chegando no meu limite. Eu não tenho resiliência. Eu não suporto mais viver em casa ou sair. Ou se eu saio, eu tenho medo, receio. E começo a entrar num estado de ânsia por ausência desta fé, que ainda não é do tamanho de um grão de mostarda, mas tem que ser uma fé em Deus, nos seus desígnios, que vai nos dar a certeza de que nós estamos diante de uma colheita, porque a justiça do Pai dará a cada um segundo as suas obras. É um momento de reflexão, de dor, e que a presença de Deus está aí, aguardando apenas que nós nos conectemos com Ele. E aí é que está o segredo de todas as forças, de todo o valor, o segredo dos inovadores, daqueles que foram mártires no passado, os primeiros cristãos, os que viveram, sacrificaram-se em holocausto simplesmente por dizer que seguia o Nazareno. Aí é que está o segredo de todos aqueles que, através dos séculos, oferecem sua vida por uma grande causa, seja ela religiosa ou não, e que aceitam pela razão e assentem pelo coração a ação da lei divina, que é justa e deseja que a criatura não cometa erros. Aí é que está o segredo desta fortaleza. O segredo ele está na fé em Deus, na sua justiça, na compreensão de que Deus não nos abandona e de que a dor ela não é aquilo que nos falam, mas a dor é uma benção, porque nós estamos diante de uma oportunidade que nós mesmos solicitamos e que o Criador, na sua misericórdia, nos concedeu. Quando se questiona onde Deus está na hora em que o mal e o sofrimento reinam, feitos senhores em torno de todos os seres, quando milhões sofrem na alma e na carne, quando tudo é dor e aflição na vida de pessoas ou na vida de multidões, quando a iniquidade ela é soberana no nosso globo. Nós estamos vivendo momentos como este, porque a pandemia é uma pandemia que está atingindo toda a humanidade. E nós precisamos, diante destes momentos, que estamos lutando pela existência e que todos os dias estamos verificando vítimas sem número, é sinal de que há o desejo de despertar para a compreensão, porque quando perguntamos
Por que tanta dor? Onde é que Deus está diante de tanta dor? É um sinal de despertar para a compreensão, de sair da ignorância para o conhecimento, a fim de compreender a causa da dor. Porque quem já compreende, assim não questiona. Quem já compreende tem um comportamento de aceitação, de resignação, de obediência. Mas a questão, aonde está Deus diante de tantas dores, de tanto sofrimento? É um bom sinal, porque está em busca de um conhecimento que a ignorância ainda coloca a vida nos olhos. E que, naturalmente, o conhecimento vem abrir estas vendas para entender a compreensão da dor, do sofrimento. E é somente com os ensinos de Jesus é que vamos entender ser o sofrimento um meio poderoso de educação para as almas. Pois é a presença de Deus, por intermédio das leis divinas, que não pune, mas oferece sempre oportunidade para a reparação pela dor, como uma forma de corretivo a nossos atos anteriores e, muitas das vezes, muito longínquos. É a compreensão, é o conhecimento que vai nos libertando do atavismo da ignorância. E quando nós, diante de fatos como este, questionamos, é sinal de que estamos desejosos de conhecer algo que ainda ignoramos, porque estamos sendo forçados pela dor a fazermos reflexões mais acuradas, mais aprofundadas sobre estas questões tão significativas. O mal é a consequência da imperfeição humana. Se Deus tivesse feito só seres perfeitos, o mal não existiria. Assim nos explica Leon Denis, no raciocínio lógico e filosófico. Se Deus tivesse feito só os seres perfeitos, não existiria mal. Mas então, o universo ele seria fixo, imobilizado em sua monótona perfeição. Todo mundo era perfeito. Então haveria uma estagnação. Agora, a magnífica ascensão das almas, através do infinito, ela seria suprimida de chofre, porque não tinha mais, estava todo mundo perfeito. Foi criado tudo perfeito. Não tinha nada mais a conquistar, nada mais a desejar. E o que é que seria uma perfeição sem mérito, sem esforços para se obtê-la, sem a meritocracia? Teria qualquer valor aos nossos olhos? Podemos resumir dizendo que o mal é o menos evoluído para o mais, o inferior para o superior, a alma para Deus. E Deus nos fez livres. Deus nos deu um princípio, o princípio da livre determinação individual. Porque há dois princípios no universo. O princípio da livre determinação individual, que é otorgado pelo Pai à criatura, quando tem consciência de ser e de si, e o princípio da determinação divina, que é a lei inexorável do progresso. Criado, a criatura está determinada a progredir e a ser feliz. Olha que coisa bela! Que Pai bondoso, misericordioso. Aí a nossa rebeldia busca o sofrimento, porque nós podemos progredir sem sofrimento, sem dor. E aí é que se encontra os problemas, porque livres e responsáveis, nós tornamos-nos senhores, somos o arquiteto, o artífice de nossos destinos. Mas para que nós possamos desenvolver os germes
e as forças que estão em nós, necessário se faz a luta. A luta contra a matéria. Sair da ignorância para o conhecimento. Sairmos das paixões, lutar contra as paixões que são necessárias e foram num determinado período, não na condição que nós nos encontramos agora. Para que nós possamos assim vencer contra tudo ao que nós chamamos de mal, que é a ausência do bem. E a condição atual de todos nós é o justo resultado de nossas existências passadas. Da mesma forma, numa existência presente, como esta que nós estamos agora, nós estamos tecendo dia a dia, por atos livres nossos, a sorte que nós teremos no futuro. Porque os dias de hoje é a colheita dos atos livres que nós tivemos no passado. E que, de maneira coletiva, estamos hoje vivendo esta ambiência. E, de maneira individual, cada um de nós passando pelas circunstâncias próprias que as experiências do cotidiano têm nos dado. Então, todas as dores, elas têm uma finalidade. Elas constituem o preço da redenção do espírito para a luz da eternidade. Somente nas grandes dores é que nós podemos sentir a grandeza das teorias do amor e da bondade. Porque nós podemos ser teóricos do amor e da bondade, mas como é que nós vamos provar? Só pelo testemunho. E é na hora do testemunho que nós vamos passar pelas circunstâncias apropriadas para dizermos que somos capazes de realmente praticarmos o amor e a bondade. Porque na teoria nós já compreendemos, já entendemos. É igual ao aluno. Na teoria o professor explicou tudo, agora vamos à prova. Aí vai lá, o professor passa a matéria, ninguém sabe, cada um senta no seu lugarzinho e vai respondendo as questões. Depois é apto ou não. Aí demonstrou, pelo testemunho, de que o conhecimento detido ele foi compreendido e passou a ter posse deste conhecimento. Assim somos nós. Somente os séculos de trabalho e de dor é que poderão anular os séculos de egoísmo, que é a causa de todos os vícios. Os séculos de orgulho e de ambição que todos nós, que estamos vivendo na humanidade da Terra encarnados, neste momento, tivemos nos séculos passados. E a grande oportunidade está sendo dada pela dor. E Deus aí está. E então, onde está Deus na hora da dor? Na nossa consciência. Está aguardando que a razão compreenda os desígnios divinos para que sejamos obedientes às suas leis e que o nosso coração as aceite, a fim de que a obediência e a resignação façam com que a dor ela seja entendida como uma bênção para o despertar do espírito na escala evolutiva. Então, nós estamos diante desse despertar, desta bênção, para que nós possamos, assim, crescer. Se as dores nos pesam na alma, queridas amigas e queridos amigos, a alma desiludida, acordemos e recordemos a palavra do Divino Mestre, quando ele exortava em Cafarnaum: vinde a mim, todos vós, que trazeis no íntimo os tormentos do mundo, e eu vos aliviarei. Somente nos tesouros do ensino cristão
é que nós encontraremos a força indispensável à compreensão da dor, à compreensão do destino e a entendermos aonde Deus está em qualquer circunstância, seja no estado de felicidade, seja no estado de dor, seja no estado de sofrimento. Deus está em toda parte. Está aí para nos ajudar, aguardando apenas que nós nos utilizemos do laço divino que nos prende a Ele. Cada um de nós, criaturas, acredite ou não acredite, aceite ou não, estamos ligados ao Criador por um laço divino que nos prende, Deus e a criatura a Deus. E é através deste laço que nós podemos ativar para que a sua presença se faça de forma palpável, sensível, já que ela está em nós, através da fortaleza da prece. Então, na dor, no sofrimento, que a prece seja esta fortaleza que nos possibilite, neste canal que nos liga a Deus, ativá-lo, para que nós possamos, desta forma, suportar as intempéries da vida com júbilo, com alegria, sabendo que tudo passa, mas sem jamais esquecer de que Deus, Ele está imanente em todas as criaturas e em nós, especificamente, pelas suas leis inscritas nas nossas consciências. Temos tudo para poder passar pela dor e pelo sofrimento de forma compreensiva e resignada. O que poderíamos temer? Alguém pode dizer, a morte. Mas quando o conhecimento nos chega, à luz do Evangelho de Jesus, que há 2000 anos matou a morte, mostrando-nos de que ela não existe, quando apareceu várias vezes, ela deixou de ser temerosa, apesar dos homens terem esquecido ao longo de milênios, terem condicionados pelas religiões de que a morte é algo que deveríamos temer. Mas 2 milênios depois, 21 séculos praticamente após, a morte, ela é entendida como um veículo da vida que nos conduz a outra vida. É sair de uma dimensão que nos conduz a outra dimensão. E que ao invés de ser este fenômeno condicionado que tivemos para temer, a morte é um momento magnânimo que o espírito deve preparar-se para que no momento o veículo levar-lhe a verdadeira vida de retorno, ele está preparado e, se possível, cooperar, ajudar nessa transição de um momento para o outro que nos conduz de volta à verdadeira vida. A dor, ela faz parte, infelizmente ainda, da nossa colheita. Mas jamais esqueçamos que Deus, Ele está em toda parte. Ele está em nós, aguardando acionarmos esta ligação perene entre nós e Ele, para que ela seja amenizada. E nós possamos, desta forma, fazer como Chico Xavier, que teve inúmeras doenças, mas em momento nenhum ele a chamou de doença. Presentes de Papai do Céu, para que ele pudesse, assim, diante delas, ultrapassar como ultrapassou, dando-nos o exemplo. Uma vida digna, de sofrimento, de dor, mas exultante, jubiloso, alegre, porque a sua razão compreendeu
de que as leis divinas são sábias e que tudo acontece de acordo com os desígnios do Pai. E o seu coração resignado, aceitando isso, chamou todas as doenças que possuía de presente de Papai do Céu. Então, que Deus nos abençoe e Jesus nos fortaleça para que nós possamos cada vez mais, ampliando este conhecimento que o Evangelho nos traz, hoje esclarecido pela doutrina espírita, podermos enfrentar as dificuldades da vida de uma forma serena, tranquila e na paz, conforme ele prometeu. A minha paz vos dou e não a dou como o mundo a dá. Que Jesus nos ampare e nos abençoe sempre. Muita paz. Vamos convidar o Sr. Jorge Godinho para a prece final. E o Daniel fez nossos agradecimentos, né, Daniel? Por favor, o vice-presidente da Federação Espírita do Tocantins, Fetins, vai fazer os agradecimentos por esse momento tão importante. Daniel. Seu Jorge, é sempre uma alegria ouvir o senhor, as suas reflexões sempre oportunas, sobretudo nos momentos em que nós nos encontramos, de estar conosco mesmo, né, nesse ir para dentro. Obrigado por nos trazer, nesta noite tão agradável, reflexões tão necessárias. Gostaríamos de agradecer também todos os irmãos que aqui estão presentes, estiveram conosco agora à tarde, agora à noite, estamos juntos, amanhã estaremos juntos também. E é com muita gratidão que nós, do Tocantins, agradecemos o senhor por estar com toda a sua equipe, apoiando as federativas, auxiliando as instituições espíritas para passar da melhor maneira possível por este momento de testemunho que somos chamados na construção de um mundo melhor. Gratidão a nós todos do Tocantins, a disponibilidade do senhor de estar aqui conosco nessa noite, nesse encontro que estamos comemorando aí, 36 encontros de grandes aprendizados. Então, muita gratidão ao senhor e que possamos estar todos juntos amanhã no nosso evento maravilhoso da região sul. E aqui, seu Jorge, nós temos participantes de todo o estado do Tocantins, não ficou circunscrito somente à região sul. Uma das coisas que possibilitou de nós estarmos na via digital é ter essa integração do estado. Então, nós temos pessoas aqui de todo o estado e temos pessoas até de São Paulo que está aqui conosco, que tem um carinho enorme pelo movimento, pelas reflexões que o senhor sempre traz para nós nas suas falas. Gratidão, gratidão, gratidão. Obrigado. Bem, quer falar, Sr. Jorge Godinho? Podemos sim, Graça. Então vamos colocar os nossos pensamentos, sem esquecer de que os nossos sentimentos, aliados a ele, possibilita que chegue aos planos mais altos aquilo que emitimos pela voz, mas naturalmente pelo pensamento, impulsionado pelo nosso sentimento. Mestre amado Jesus, é tão bom, Senhor, estar contigo. Todas as vezes que nos reunimos em teu nome, sentimos a tua presença através dos teus mensageiros, os espíritos amigos, que acompanham cada um de nós nos dias de hoje, nos nossos lares, mas conectados, Senhor, pelo pensamento, mas também
pelas plataformas que a tecnologia atual nos possibilita, por não termos as condições de fisicamente estarmos juntos, mas pelo pensamento, porque já aprendemos que os espíritos se comunicam pelo perispírito. Temos aprendido que mesmo distante, os laços cada vez mais vão se estreitando nestes encontros, aonde formamos a psicosfera do ambiente em que imaginariamente estaríamos. Por isto, Senhor, a nossa gratidão, por estarmos contigo nesta noite, rogando o teu amparo por toda a humanidade. Neste momento em que acabamos de realizar reflexões sobre a dor e o sofrimento, pedindo a Deus, nosso Pai, força, resiliência, paciência e fortaleza para todos aqueles que se encontram nas linhas de frente. Os profissionais de saúde, aqueles que conduzem a logística, levando o remédio, o alimento, para que o cuidado se faça no acolhimento mais apropriado. Aqueles que se encontram nos leitos, na expectativa deles saírem para retornarem aos seus lares. Mas também, Senhor, envolve a todos aqueles que retornam pelos teus desígnios à pátria espiritual. Em especial, aqueles que não têm o conhecimento desta realidade da vida e que chegam, muitas das vezes, perdidos, para que sejam como são, amparados, acolhidos pelos teus mensageiros. Que a tua paz envolva e que ela seja benfazeja nas mentes e os corações de toda a humanidade, para que possamos retirar deste laboratório o aprendizado. E entendemos o aprendizado, Senhor, ser a tua lei, a lei divina, que soubeste trazer até nós como um exemplo maior, que é a lei do amor. Que a tua paz se faça, fortalecendo-nos hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Ai, que emoção. Que assim seja. Coisa linda demais, né? Que assim seja. Bem, amanhã